Olá pessoal, hoje eu venho aqui nesse vídeo apresentar para vocês a solução da questão 13.103. Então a questão diz o seguinte: o braço OA gira em sentido anti-horário a uma velocidade angular constante igual a 4 radianos por segundo. O duplo anel B está conectado por um pino, de modo que um anel desliza sobre o braço giratório e o outro desliza sobre o braço circular, descrito pela equação R igual a 1,6 cosseno de θ metros. Se ambos os anéis têm uma massa de meio quilo, determine a força que o braço circular exerce sobre um dos anéis e a força que a barra OA exerce sobre o outro anel no instante em que θ é igual a 45 graus. O movimento é no plano horizontal. Ou seja, ele quer as forças que está atuando sobre os anéis quando ele está aqui nesse ponto. Então aqui é o ângulo que forma 45 graus. Então eu trouxe aqui a solução dessa questão. E a primeira coisa que eu fiz aqui que a gente tem que fazer, né, para começar a resolver as questões, é obter as informações que a questão nos diz. Então, a questão ela diz que a velocidade, ou seja, θ ponto, é igual a 4 radianos por segundo. Ela diz também, ela descreve a equação de R, que é igual a 1,6 cosseno de θ, e ela também diz a massa dos anéis, que é de meio quilo. Então, o que a gente precisa aqui? A gente precisa primeiro obter o diagrama de corpo livre para poder entender o que a questão está pedindo. Então, aqui do lado tem aqui esse diagrama, esse aqui é o diagrama de corpo livre, quando θ é 45 graus, quando θ está aqui nesse ponto. Então, a gente vai ter a força normal atuando aqui sobre o anel, e a gente também vai ter essa força F, que ela vai estar atuando aqui na direção de θ. Então, essa é a direção radial, essa é a direção de θ. Então, vai ter essa força normal aqui atuando sobre o anel e também vai existir essa força F atuando sobre o anel. Então, vai ser essas duas forças que a gente vai ter que obter aqui para resolver essa questão. Então, para resolver ela, a gente vai utilizar o sistema de coordenadas polares. No sistema de coordenadas polares, a gente tem que o somatório de forças na direção R vai ser igual a massa vezes a aceleração na direção R. E essa aceleração na direção R ela é descrita por R, dois pontos, menos R vezes θ ponto ao quadrado. E a gente vai ter também que o somatório de forças na direção de θ é igual a massa vezes a aceleração na direção de θ. Essa aceleração na direção de θ, em coordenadas polares, é descrita como A de θ igual a R vezes θ, dois pontos, mais 2 vezes R ponto, vezes R de θ. Então, a gente tem que obter a aceleração na direção radial e a aceleração na direção de R. A gente tem as informações aqui de R, a gente tem as informações aqui de θ, a gente só precisa agora encontrar essas acelerações. Então, como que a gente faz? A gente vai ter que encontrar R dois pontos, a gente já tem o valor de θ ponto, a gente precisa encontrar o valor de θ dois pontos. Só que θ ponto, ele me diz que aqui a velocidade angular é constante igual a 4 radianos por segundo. Se a gente tem uma velocidade que é constante, a derivada, que no caso vai ser θ dois pontos, a derivada de uma constante ela vai ser igual a zero. Então, θ dois pontos, a gente já sabe que é igual a zero. A gente só vai precisar obter agora R ponto e R dois pontos. Então, para obter R ponto e R dois pontos, a gente tem já aqui a equação de R, que é igual a 1,6 cosseno de θ. Então, derivando essa equação aqui, a gente vai obter θ ponto. Só que θ ponto é em função do tempo e R está em função de θ. Então, a gente vai precisar utilizar a regra da cadeia para resolver essa derivada.
Logo, a gente vai, utilizando a regra da cadeia para resolver essa derivada, a gente vai ter que R ponto vai ser igual a menos 1,6, a derivada do cosseno é menos seno, então vai ficar menos seno de θ, vezes a derivada de θ, que é θ ponto. Então, a gente obteve aqui quem é θ ponto, a gente vai precisar agora derivar novamente para obter θ dois pontos. Então, novamente, utilizando a regra da cadeia, a gente vai obter quem é θ dois pontos. A gente vai precisar da regra da cadeia e da regra do produto também. Então, θ dois pontos vai ser igual a menos 1,6 vezes o cosseno de θ vezes θ ponto ao quadrado, mais seno de θ vezes θ dois pontos metros por segundo ao quadrado. Então, a gente já obteve aqui θ ponto e θ dois pontos. Só que agora a questão ela pediu no instante em que θ é igual a 45 graus. Então, a gente vai aplicar θ igual a 45 graus nessas equações aqui. Então, quando θ for igual a 45 graus, a posição vai ser igual a R 1,13 metros. R ponto, que é a velocidade, vai ser igual a menos 4,53 metros por segundo. E a aceleração, que é R dois pontos, vai ser igual a menos 18,1 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente obteve R ponto e R dois pontos para o ângulo de 45 graus. E agora sim, a gente pode novamente voltar aqui para as equações da aceleração, substituir esses valores que a gente encontrou e obter o valor da aceleração na direção de R, que vai ser igual a menos 36,20 metros por segundo ao quadrado, e a aceleração na direção de θ, que também vai ficar igual a menos 36,20 ao quadrado. Então, a gente só fez aqui, a gente substituiu os valores aqui na equação, esses valores que a gente já encontrou, a gente substituiu nessa equação. E agora, para finalizar, a gente pode obter essas forças, que é a força NC e a força F. Então, para isso, a gente vai decompor as forças aqui. Então, quem é o somatório de forças na direção R vai ser igual a massa vezes a aceleração na direção de R. Então, quem são as forças que está atuando aqui na direção radial? Então, nessa direção aqui, só tem a força NC atuando. Então, vai ser a força NC cosseno de 45 graus, vai ser igual a massa vezes a aceleração na direção de R. Então, a gente sabe quem é o ângulo, que é 45 graus, sabe quem é a massa, que é de meio quilo, e sabe quem é A de R, que a gente já calculou aqui anteriormente, que deu menos 36,2. Então, substituindo esses valores aqui, a gente encontra que a força a NC, que está atuando aqui, é igual a 25,6 newtons. E para obter a força F, que está atuando aqui também nos anéis, a gente vai precisar decompor aqui quem é as forças que está atuando na direção de θ. Então, na direção de θ, a força que está atuando aqui é essa força F, e também existe uma força aqui, NC, que vai ser NC seno de θ. Então, vai ficar F menos NC seno de θ é igual a massa vezes a aceleração na direção de θ. Então, a gente tem aqui NC, que a gente obteve aqui anteriormente, tem o valor do ângulo, que é igual a 45 graus, tem o valor da massa e a aceleração na direção de θ. Então, substituindo esses valores aqui, a gente encontra que a força que está atuando aqui quando o ângulo é igual a 45 graus é zero. Então, essa aí é a resposta desse exercício. A força N é igual a 25,6 newtons e a força F é igual a zero. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para você. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho para ativar as notificações, compartilha com as pessoas que você acha que precisam desse conteúdo e comente aí se você ficou com alguma dúvida. Muito obrigado e até o próximo vídeo.